A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Atos, capítulo 19. Espero que você também faça a leitura da palavra. Se essa palavra está te ajudando, compartilhe e chame outros para ver essa palavra. Amém? Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Replicou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então João Batista deu ênfase ao batismo nas águas para arrependimento. E agora Paulo está dando ênfase ao batismo no Espírito Santo, que é em Jesus Cristo. Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, que é o próprio Pai, o Filho e o Espírito. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Porque os judeus estavam esperando um reino terreno. E eles estão esperando um reino terreno, um Messias que vai fazer deles a maior superpotência da terra. E quando Jesus veio, eles estavam escravos do Império Romano. Mas Jesus veio na manjedoura. E Paulo está aqui explicando que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é nós fazermos a obra de Deus na alegria do Espírito Santo. O reino de Deus, ele hoje não se manifestou ainda fisicamente, mas ele é espiritual. E é isso que Paulo estava explicando para os judeus que estavam esperando a libertação do reino dos judeus, do reino de Roma. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, porque as pessoas que seguiam o Senhor Jesus diziam que eram seguidores do caminho, talvez porque Jesus tenha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou a realidade, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Glória a Deus. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então veja, irmãos, que se nós estivermos cheios da verdade, da palavra do Senhor, o diabo não pode nos resistir. Por isso que a palavra de Deus nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós vamos nos encher dessa verdade? Não fazermos discipulado para nós mesmos. O apóstolo Paulo não fez como João Batista. O apóstolo Paulo fez como Felipe, só fazia discípulos para o Senhor e não para si. E todo dia ele pregava a palavra de Deus para as pessoas, e isso se tornou o seu ministério, a sua obra. E o diabo não podia lhe resistir. Hoje também, todos os que tomarem esse caminho, os espíritos imundos, não vão permanecer na presença daqueles que forem fiéis ao Senhor. 19:13 de Atos. E alguns dos exorcistas judeus, olha, os espíritas, os macumbeiros, feiticeiros, necromantes, os adivinhos, olha aí, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Veja que essas pessoas queriam fazer uso do Espírito Santo, do poder de Deus, usando o nome de Paulo e do Espírito Santo que agia em Paulo. Vamos ver o que aconteceu aqui.
Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Veja, pessoas conhecedores da Bíblia, da palavra de Deus, que ensinavam a lei para o povo. Seus filhos se tornaram esse tipo de gente, que consultavam mortos, espíritos imundos, e aí queriam usar ainda o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, para fazer maravilhas igual Paulo fazia. Respondendo, porém, o espírito maligno no corpo da pessoa disse para esses filhos de Seva: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só. Então os espíritos imundos sabem direitinho quem são os servos de Deus e quem não são. Quem são os que têm só uma fachada e quem tem realidade da palavra, do Espírito de Deus. Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Foram envergonhados por quererem usar o Espírito Santo. Pessoas que tinham conexão com espíritos dos mortos, os macumbeiros, feiticeiros, invocadores de espíritos que não eram do Senhor, os exorcistas. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu grande temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Não era o de Paulo, porque Paulo não estava politicamente atrás de renome para si. Por isso o Senhor era com ele. Hoje, se nós estivermos atrás de um renome para nós, o Espírito jamais vai se manifestar em nós como se manifestou em Paulo. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Que caminho? De Cristo. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices. A idolatria. E aqui o Demétrio era o artista. Os quais, havendo-os ajuntado com os seus oficiais de obras semelhantes, disse: olha o que ele falou, o Demétrio, fabricante de imagens, de escultura, de ídolos, de coisas abomináveis. Ele ajuntou os que faziam, fez a associação dos idólatras, dos fabricantes de artesanatos idólatras. Fizeram uma reunião. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não é mesmo. Paulo falou a verdade. Aí que você tem que perceber, o sistema religioso é envolvido com a grana, com o dinheiro. Se tirar a fonte de renda, acabou a religião, seja ela qual for, idólatra, seja o que for. Olha o que aconteceu. Demétrio, o diretor da associação dos que fabricavam ídolos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, a ser destruída. E graças a Deus foi destruído mesmo, não existe mais. Por quê? Porque ela não é Deus. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Olha, eles invocando o ídolo que eles fabricavam de prata, que não pode falar, não pode ouvir, não pode andar, não respira, não apalpa, não anda. E encheu-se de confusão toda a cidade.
e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo da viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Olha que situação. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Então as pessoas que adoram imagens de escultura e deuses falsos querem defender para si uma coisa errada, uma abominação que Deus não permitiu fazer. Mas em Éfeso, essa religião era forte. Fizeram um motim, fizeram um alvoroço, 2 horas gritando: grande é Diana dos Efésios. Contra quê? Contra a verdade daquilo que Paulo falava, que aquilo não era Deus, que naquele templo de Diana nem ela habitava lá, muito menos Deus. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: olha aí, agora veio um oficial de justiça da cidade para tentar acalmar aquela revolução. Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Que mentira, não é? Desceu alguma coisa de Júpiter? Eles que fabricaram e colocaram lá dentro. E quem fez isso disse que veio de Júpiter e começou a enganar o povo. Veio do céu. Hoje é mais ou menos assim. Muitas pessoas usam a palavra de Deus falando que vem do céu aquela palavra, que Deus mandou falar, e Deus não mandou falar nada. Como é que eu sei? Você tem que ler a Bíblia. Aí você vai saber que as pessoas estão falando se é de Deus ou não. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque esses homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices, aí ó, associação dos fabricantes de ídolos, de imagens, que estão com ele, tem alguma coisa contra alguém, há audiências e aos procônsules, que se acusem uns aos outros, que se leve isso para o tribunal, para que a cidade toda está alvoroçada. Mas se alguma coisa que demandais averiguar-se há em legítimo ajuntamento, na verdade até corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Então, meu querido, se você quiser ser um servo de Deus, esteja preparado. Mais cedo ou mais tarde, o diabo levantará alvoroços para afrontar a obra de Deus. Seja firme, constante. Os espíritos não vão resistir na tua presença se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, ele é soberano. Quem mandou ir fazer a obra é responsável pela obra. Ide pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vamos fazer isso. Deus é responsável pela sua própria obra, pela sua comissão que ele nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é verdadeiro. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não habita em nenhum templo terreno feito por mãos humanas de qualquer imagem de escultura. Mas o Senhor hoje mora dentro de nós. Nós somos a tua igreja, o teu corpo, o teu povo. Obrigado, Senhor, pela tua presença dentro de nós. Senhor, ilumina aqueles que estão sendo enganados pelos sistemas religiosos. Abre o apetite deles, Senhor, para ler a tua palavra, a Bíblia Sagrada.
e confrontarem, Senhor, aquilo que as religiões ensinam com aquilo que está na Tua palavra. E nos ajuda a Te amarmos e Te seguirmos todos os dias. Amém. Que Deus te abençoe. Não seja seguidor de deuses falsos. Seja um seguidor, um discípulo do Deus Criador dos céus e da terra. Ele se fez carne, Jesus, morreu, ressuscitou. Hoje Ele está em todo lugar como Espírito. Quando você o chama, o Deus da eternidade entra dentro de você, no seu espírito. Experimente. Ó Senhor Jesus, entra no meu espírito. Eu te recebo como o único Deus e Salvador. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você não será mais a mesma pessoa. Deus te abençoe.